Ontem foi dia do Padre Pio, hoje ele fala. E fala bem claro para as pessoas que estão no caminho certo para receber Jesus, que diz ele: vieste com o espírito de Elias, 24 de setembro de 2016. Quem passou como eu passei, não existe mais dúvida. Considerado és um autêntico servidor de Jesus sacramentado. Pedro II, um nome tão grande como foi o primeiro, que agora estás sendo. Sabe, irmão, como sacerdote jamais tinha visto um pequeno homem com tanta fé. Sim, para ter este conhecimento que tens, precisaria vir das mãos do nosso Salvador. Foi ele que deu também o início a São Pedro I, como comandar a sua igreja. Veja que Pedro pouco conhecimento tinha, como também tu eras. Mas Deus, quando escolhe, para ele não importa o grau de estudo. O que importa, mas é a obediência. E isto tu tens, irmão. Jamais disseste um não para ele. Nós que fomos sacerdote dele, não foi tanto assim. Olha que estudo para mim não faltou. Mas tu, irmão, sem quase conhecimento, nada disseste. Aliás, sem quase conheceres nada, disseste sim, sem saber o cargo que ele te deu. Só nisso tiveste muita fé no momento em que assumiste. Não é que este é que é o maior segredo. Um simples homem assumir um cargo que nem sabia por onde começar. E hoje podemos ver que tudo o que vens fazendo dá gosto de ouvir quando falas com tanta firmeza. Olhe que aqui onde estamos podemos ver o teu trabalho, justo para com o nosso bom Deus. Para completar o fim dos tempos, teria que vir tudo isso das mãos de um simples homem, Pedro II. A razão de tudo isto foi que o próprio inimigo viesse a ser enganado, confundindo a ele que esperava que fosse um que viesse ajudar. Enganou-se ao ter o conhecimento de que seria um simples pequeno homem. Não teve e nem tem poder para tirá-lo das mãos de Jesus. Assim como também foi Pedro I, onde Jesus disse por 3 vezes: Pedro, tu me amas? João, capítulo 21, versículo 15, 17. Mas com a semente que nasceste, vieste com o espírito de Elias, onde Jesus disse que precisaria que ele ficasse vivo. E este és tu, irmão, o último a entregar a chave que Jesus passou a Pedro I e que agora virá a receber de tuas mãos. Papa Pedro II, sucessor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Santo Padre Pio, e filho de Maria. Cada dia que a gente escreve é uma surpresa para a gente, né? O sucessor de Jesus Cristo, pelo conhecimento, era Pedro, né? Foi Pedro. Agora, Padre Pio aqui confirma, porque o espírito de Elias passou para João e Jesus que disse aos apóstolos, né? Precisa que ele fica vivo. Não era o corpo, é o espírito. De um passa para o outro, para ter o conhecimento de que Deus quer de cada um de nós, para orientar o povo escolhido por ele. Abraão,
Moisés, Elias, Zacarias, e assim por diante, não? Tantos que Deus escolheu, como João. Mas Pedro, como ele, no meio dos 12 apóstolos que ele escolheu, conhecimento ele não tinha nenhum, nada. Foi na hora que eu disse também, né? Parece uma passagem, né, que faz tão pouco tempo, que Pedro disse, Senhor, se afaste de mim porque eu sou pecador. E eu disse, na hora, disse, Senhor, eu não tenho esse conhecimento, como é que eu vou fazer um serviço desse? Dá para os padres, dá para os bispos, eles estudarem, eu não tenho estudo. Ao contrário, ele dá para quem ele escolhe, para quem ele quer, né? Agora tem muita gente que ainda continua em dúvida. Não, eu não acredito nisso aí, não acredito. É a perca de fé, a perca de memória. Não se lembra nada do que está na Bíblia. Leu só por ler. Ora, quando nós estávamos na escola, na época nossa era assim, ó. Eu comecei com lousa. Vocês sabem que a lousa era um pedacinho assim do quadro. Por fora tinha a madeirinha e a lousa por dentro. Então, a professora passava no quadro o trabalho que nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que copiar na lousa. Então, depois de passar aquela, a gente tinha que ler e reler, para ficar na cabeça, para passar outro. Aí você vê que não era fácil, não? Então, as contas, aquele tempo era só 4, somar, dividir, multiplicar e tirar. Não tinha mais nada disso. Então era um sacrifício. Ela passava a lição da semana, no quadro, a gente passava para a lousa e a gente tinha que botar na cabeça a Bíblia. Ler a Bíblia só por ler, tem que botar na cabeça o que está dentro da Bíblia, gente. Então não adiantou. Eu também li a Bíblia. E o que está na Bíblia? Não sei. Assim era o professor naquele tempo, né? Tinha que botar na cabeça e dizer na frente de todo mundo. Ali o que ele, se não soubesse, tinha que fazer outra vez. Então, as coisas de Deus é assim. O que ele passa para mim, o que ele passou para mim, jamais sai da minha cabeça, não sai. Ele sabe, conhece, porque ele é o autor da vida. Ele diz em alguma mensagem, tu não me tiras da cabeça, sempre na cabeça, tudo é ele. Eu não faço nada sem ele, tudo é ele. Se não fosse ele, como é que eu ia escrever, gente? Eu me admiro como é que tem gente lá fora, vendo e ouvindo, até o pior de tudo para mim é os eclesiásticos. Entrar na cabeça dele que um homem que não sabia nada, e saber como eu sei, e escrever como eu escrevo. Isso é um fenômeno, isso aí é um fenômeno. Pega um de vocês aí, vai escrever, vai, pelo menos uma mensagem. Foi o que o padre Romo dizia, né? Lá na Aparecida ele tentou escrever uma, não conseguiu, uma só. Aí está o maior mistério. Por que eu fui tirado ali daquela igreja lá? Vocês não sabem por que eu fui tirado de lá. Porque enquanto eu e meus filhos servia para fazer a igreja, estava tudo bem. Mas quando chegou no final, que Frei Antônio, Frei Abino, que leram a mensagem, Frei Antônio o que é que fez? Veio aqui na minha casa e me tirou para fora. Ou queima isso, porque incomodou. Quem não deve, não teme. A ver se eles falam em mim. Eles não falam, porque sabem que tudo isso aqui é verdade. Não existe mentira. Não tem um homem no mundo que até hoje escrevesse como eu escrevi, estou escrevendo ainda. Não teve. Então eles estão sabendo que isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma verdade. E o inimigo de Deus não sabia, ele foi enganado. Ele pensou que quando eu viesse chegasse o fim, seria um que também podia servir a ele. Mas Deus chamou a gente para servir só um,
Aí, para ele não ficar por baixo, aí ele escolheu um para ele. Escolheu um que é estudado, é inteligente, mas para ele, para Deus não é. O que ele está fazendo é trair Jesus. Ontem, aquela mensagem, barbaridade, vocês nem sabem como esse bicho me incomodou ontem. Ontem foi um dia que fiquei até com vergonha de sair na rua, sinceramente. E ele me incomodou. Por quê? Porque até aí ninguém tinha dito que essa porta que ele inventou é querendo ser ele o maior de todos. Aí ganham a indulgências lá, se passar por baixo dela. Se ele soubesse o que é que passa por baixo dela. São coisas, gente, que a gente aprende todo dia um pouquinho. Então a gente tem que saber falar, saber dividir as palavras, não falar mentira. Tem uma coisa, não sei se vocês têm notado. Tem muitos que estavam ao meu lado, muitos deles não vêm mais. Muitos deles não vêm mais. Por quê? Não sei, é um segredo de Deus, né? Nem todos que baterão no peito, Senhor, Senhor, que serão salvos. Tem mensagem que ele diz, quando vocês dizem que aquele foi para o céu e aquele não, aquele que não foi, ele foi. E aquele que diz que foi para o céu, não foi. Não foi. Porque procurou enganar de todas as maneiras na terra. Mas o que ele fez, um pouquinho que ele fez, que homem bom. É igual o político, comparando mais ou menos, não? Esse político é bom, esse é o melhor. Aqui na frente da igreja, confiei num vereador. Se que eu for eleito, que tu ajudar, o imposto de terra tu vai pagar uma mixaria. Né? E eu confiei nele. E ele ganhou. O que é que aconteceu? Pois que ele ganhou, ele disse, mas está tudo certo, não tem nada errado, está tudo certo. Se não fosse o periquito vir aqui ver com os olhos dele, ele disse, mas meu Deus, tu não pode estar pagando isso. Pois é. Então são essas pessoas. Quando você pensa que ele é bom, toma cuidado, porque aí por trás é do burro manso que se espera o coice. E a gente tem que estar de olho para não errar, para esperar Jesus. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, no Brasil e em outros países, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.